Jorsey, Oi, Eduardo, boa noite, tudo tranquilo? bem? Boa noite. Me ouve bem? Tá tranquilo? Tô escutando bem. Maravilha. Jorsey, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito nosso convite aí, nessa maratona de lives que a Desportiva vem fazendo, né? Mesclando entre atletas do passado, dirigentes, atletas do grupo atual e principalmente fazendo um resgate, né? Daqueles que passaram pelo clube, daqueles que fizeram, né? Tem parte da história da Desportiva. E aí, quando surgiu o teu nome, eu fui estudar, fui pesquisar e a gente vai desenvolver, bater esse papo todo aí. Então, em primeiro lugar, boa noite, cara. Obrigado aí. Ah, obrigado, eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de estar falando aí sobre esse clube que eu tenho ótimas recordações. Maravilha. Jorge, vamos, como diz o sábio, vamos começar do começo, né? É, O Jorge é carioca mesmo, começou no Flamengo. Como é que surge o Jorge na Desportiva? eu sou carioca, né? Eu iniciei minha formação como atleta no Flamengo. Eu comecei garoto lá com 11 anos, passei por todas as categorias de base. E antigamente, naquela época, quando você profissionalizava, você não podia mais jogar pelo sub-20, né? Uhum. E no início do meu terceiro ano dos juniores, eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Flamengo. E eu subi para a equipe principal do Flamengo, só que tinham 6 goleiros do Flamengo, Gilmar Rinaldi, o falecido Zé Carlos, Neneca, Milagres, assim, vários goleiros. E eu não podia mais jogar no sub-20, fiquei treinando com o grupo, isso foi início de 92, fiquei treinando com o grupo, e aí um dia o Isaías me chamou, o Isaías Tinoco, que era o supervisor, e falou que estava fazendo uma parceria, que ia emprestar alguns jogadores para a Desportiva, e se me interessava ir, né? E eu aceitei o convite, achei que era uma oportunidade de eu estar indo para um lugar onde, de repente, eu pudesse ter uma possibilidade de jogar. Aceitei o convite e aí fui, início de fevereiro de 92, foi quando eu fui para a Desportiva. Isso com 19 anos, não tinha nem completado 20 ainda. Não tinha nem completado, porque eu assinei o meu primeiro contrato como profissional quando eu completei Entrando, né? 19 anos. Foi em outubro de 91. Aí eu assinei o contrato como profissional. E aí eu tinha 19 anos na época, e aí foi quando eu fui. Não tinha nem. Na verdade, tinha idade de sub-20, né? Juniores, como a gente falava antigamente, mas já estava profissionalizado. E aí? E a mudança de ares, de clima, porque sai de um Flamengo, mesmo na década de 90, que não é uma estrutura que é hoje, mas como é Sim, que foi essa mudança de sair de um Flamengo? Em 92, o Flamengo acho que até foi campeão brasileiro, né? foi campeão brasileiro. Foi no ano que depois foi campeão brasileiro. E aí Assim, chega na foi assim, uma mudança grande no início, né? Mas assim, eu acho que só por eu estar participando no profissional e vislumbrar uma possibilidade de repente poder estar jogando, eu acho que isso tudo ajudou. E na época eu vim com mais 3 jogadores, né? O Flamengo emprestou, foram 4 jogadores emprestados nessa época para a Desportiva. E logo depois chegou o Jaime de Almeida, que tinha sido meu treinador nas categorias de base do Flamengo. O Jaime chegou logo depois, assim, se eu não me engano, acho que uma semana depois foi quando o Jaime chegou. Pô, maravilha. E aí, mas chegou jogando já? Brigou ali, virou Não, titular? não cheguei jogando. Quando eu cheguei, aí o Jaime chegou logo depois. Na época, os goleiros eram o Dirley, tinha o Zé Carlos, eu e tinha o Luiz Carlos. Luiz Carlos, éramos nós 4. Éramos nós 4. E aí o Dirley estava jogando, o Dirley foi jogando, eu fiquei em alguns jogos no banco, e num jogo, se eu não me engano, eu acho que era contra o Confiança, num jogo do Brasileiro da Série B. Contra o Confiança, no Engenheiro Araripe, o Dirley machucou e eu entrei no decorrer do jogo. E a partir daí eu entrei e aí tive uma sequência boa, fiz bons jogos e nunca mais saí.
dei a sequência, a gente conseguiu o acesso para a Série A, né? Depois Campeonato Capixaba, onde fomos campeões, e aí eu tive uma sequência muito boa. Maravilha. 2 anos de desportiva, então. Foi Foram 2 anos. 92, Foi 93. 92 e 93, 92 e 93, aí em 93 o calendário mudou, né? Porque em 92 o brasileiro foi o primeiro semestre e o estadual no segundo semestre. E aí em 93 o calendário mudou, começou com o estadual e o brasileiro, e eu fiquei até o final de 93 na desportiva, depois retornei para o Flamengo. Maravilha. E na desportiva, Jorge, você teve título, teve um estadual, né? Sim, teve o estadual de 92, né? Assim, foi o campeonato estadual numa equipe que muitos dizem que foi uma das grandes equipes que a Desportiva montou. Tinha o China, é um time que eu me recordo até hoje. Era eu no gol, China na lateral direita, Alves, zagueiro central, Joãozinho, quarto zagueiro, Dedé, lateral esquerdo, Morelato, volante, Edson Garcia, Andrade e Gersinho. Na frente, o Helder e o Washington. Era um time fantástico, o time que a Desportiva formou. Joyce, e como é que foi chegar na Desportiva com 19 anos, vindo do Flamengo, claro, vem com uma bagagem, vem, né, com um nome de peso nas costas, e aí chega lá, dá de cara com o Andrade, com o Washington. Como é que esses caras eram no convívio ali, no dia a dia, no vestiário, naquela coisa, respeitavam, o pessoal respeitava eles, como é que eles convivem com os dois? Sim, na verdade, eu cheguei primeiro do que eles, né? Chegou antes que eles. Cheguei antes do que... Porque eu cheguei, já joguei o Brasileiro em 92 da Série B, eles não estavam, eles chegaram para o estadual. Depois, no meio do ano, foi quando eles chegaram. Mas, assim, era fantástico. E eu, para mim, principalmente, eu fui formado no Flamengo e eu, garoto, eu vi o Andrade jogando no Flamengo, né? E, de repente, poder estar ali participando junto com ele, estar no vestiário. A gente fez uma amizade muito boa, né? Estava sempre junto, era eu, o Andrade e o Helder. Nós três fizemos uma amizade muito boa. E, assim, foi uma satisfação poder ver o Washington, que eu assistia na televisão, né, da época do Casal 20, junto com o Assis. Então, assim, a gente tinha o China, o lateral direito também, que era um cara muito experiente. Foi uma experiência muito boa poder ter participado com esses grandes jogadores. E para mim foi um aprendizado muito grande, né? Porque eu era o mais novo de toda a equipe, eu era o jogador mais novo da equipe, né? Então eu pude aprender muito e amadurecer muito no convívio com esses jogadores. Maravilha. E volta para o Flamengo, dá sequência no Flamengo ou o Flamengo empresta depois? Eu voltei para o Flamengo e aí, assim, apareceu uma possibilidade que eu retornasse para a Desportiva no ano de 94. Uhum. O presidente era o seu Edivaldo, né? Ele queria que eu retornasse, que eu ficasse, mas aí o Flamengo, com uma questão tinha um plano de carreira, né? Eles optaram que eu permanecesse e eu fui emprestado para jogar o Campeonato Carioca pelo Olaria, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí foi quando o pessoal conversou comigo e falou: Jorge, a gente prefere que você esteja aqui por perto, porque você vai jogar o Carioca e quando retornar do Carioca, você vai ficar aqui no grupo com a gente. Foi o que aconteceu. Eu fiz um Carioca pelo Olaria. Quando acabou o Carioca, eu retornei para o Flamengo. O Gilmar Rinaldi era o goleiro, né, titular na época. Ele tinha ido para a Copa de 94, e aí era o Adriano reserva, e eu fiquei nessa saída do Gilmar, o Adriano jogando e eu na reserva. Eu sendo reserva do Adriano, né? Então, depois eu fiquei aí nessa sequência de 94, aí o Gilmar retornou da Copa, né? Eu passei a ser o terceiro goleiro. Fiquei no Flamengo até 95, meados de 95. Aí eu tive uma lesão no joelho em 95, fiquei até meados de 95, quando eu saí do Flamengo para ir jogar em Portugal, no União da Ilha da Madeira. Jogou na Ilha da Madeira. Eu vi que tinha União, mas não sabia se era de Leiria ou da Ilha da Madeira. Foi na Ilha da Madeira, não, então. Foi no União da Madeira. Joguei no União Terra da Ilha do Cristiano. Madeira. Terra do Cristiano Ronaldo. Joguei lá uma temporada. Maravilha. Ô Jorge, vamos falar desse título aí na Desportiva.
outro tempo, outro campeonato, devia ser bem mais pegado, bem mais, com mais times, mais viagens. Conta um pouquinho daquele campeonato. Como é que foi aquele campeonato? Porque o time, né, relatou ele do goleiro ao ponto esquerdo, era um time sensacional, né? E como é que foi a sequência do campeonato? Assim, o campeonato a gente fez uma sequência muito boa, né? Eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, acho que nós só tivemos 3 derrotas no campeonato, 3 ou 4 derrotas. Foi uma sequência assim muito boa, com vitórias expressivas. Nós ganhamos do Vitória de 5-0 num jogo que choveu muito. Nós ganhamos do Rio Branco, que era o arquirrival, né? Perdemos o jogo. A gente vinha numa sequência invicta de 5 partidas. Aí no primeiro turno nós perdemos no Kleber Andrade de 1-0. E aí no jogo do retorno nós ganhamos, se eu não me engano, acho que foi de 4 ou 5-1 no Kleber Andrade. Assim, foram vitórias boas, né? Uma equipe muito boa, a gente teve uma sequência muito boa. E aí, na fase final, classificava e começavam os mata-matas, né? O nosso primeiro adversário foi o Castelo, se eu não me engano. Eu acho que foi o Castelo. Eu acho que foi o Castelo. Nós vencemos lá, assim, nós ganhamos fora e em casa ganhamos com tranquilidade. Então, assim, todos os jogos, até a final, né, a gente ganhou bem, a gente conseguiu ganhar bem o campeonato. O nosso time, modéstia à parte, sobrava no campeonato, né? Era um time muito bom. A gente foi um campeonato com o melhor ataque, com melhor defesa, com o artilheiro do campeonato. Era uma equipe muito boa que, assim, para o nível, a nossa equipe estava um nível acima das demais equipes do futebol capixaba. A final foi contra quem? Foi contra o Muniz Freire. Nós ganhamos lá o primeiro jogo, eles fizeram 1-0, nós viramos para 2-1, e no jogo em casa, até há pouco tempo, eu estava revendo os vídeos, né? Saiu, se eu não me engano, acho que no canal da Desportiva, aquele momento que eu vivi, um Isso. canal que está aparecendo agora, né? E aí eu tenho, e até o China me mandou, nós vencemos em casa de 3-0. Vencemos em casa de 3-0 no segundo jogo da final, com o estádio lotado, a torcida toda comparecendo. Foi uma festa muito bonita. E aí essa questão da torcida, porque vamos tirar o Flamengo, porque falar de Flamengo e Corinthians em número e essa coisa fanática mesmo é meio que, né, é desnecessário, porque são as maiores do Brasil, meio difícil. Mas nessas passagens por Olaria, por Portugal, pela Desportiva, teve passagens pelo interior de São Paulo também, né, União Barbarense, Isso, União Londrina. Barbarense, Qual torcida que te chamou a atenção? A da Desportiva realmente, na época, era muito grande também, né? Uma torcida empolgada. Foi uma das que mais chamou a atenção? Foi, assim, de todos os times que eu joguei depois, né? Foi a torcida que mais me marcou, foi a torcida da Desportiva. Tanto em quantidade como a qualidade da torcida que acompanhava. Nós fizemos jogos aí no Kleber Andrade, com o estádio lotado na Série B, essa própria final contra o Comercial de Muqui, o estádio lotado, a torcida sempre prestigiando, comparecendo. Foram assim, foi uma época muito boa, né? Tanto 92 quanto 93, e uma torcida que me marcou muito. Depois eu joguei por alguns times, mas sem contar o Flamengo, nenhum time teve a expressão que tinha a torcida desportiva. O pessoal comentando aqui, Comercial de Muqui, afinal, né? Não foi Muniz Freire. Não, falei errado. Muniz Freire foi no ano anterior, 91. Foi o Comercial de Muqui, verdade. Comercial de Muqui. E aí surgiu, hoje, conversando e falando da live, desse jogo lá, o primeiro jogo que foi fora. Sim. Que fechou o tempo depois do jogo, né? Fechou o tempo depois do jogo. Assim, era o futebol de antigamente, né? Infelizmente, acontecia o estádio, a torcida ali colado, um alambrado, então saía. A gente teve problema também no outro ano, em 93. Eu particularmente, eu tive que sair de Camburão, de Alegre, se eu não me engano, de Alegre, porque a gente estava ganhando, nós
perdemos o jogo em casa de 1-0, não me recordo, e lá nós fizemos um gol no final e precisávamos fazer um gol logo depois. E aí a gente fez um gol aos 42 e a gente em cima, daqui a pouco começaram a atacar lata de cerveja, atacando tudo, e uma lata pegou nas minhas costas. Aí eu fiz o sinal assim, como se estivesse bebendo. E aí joguei para trás e comecei a rir. Logo depois acabou o jogo. Quando acabou o jogo, invadiram o campo. Eu corri para o lado do policial. Eu falei, tô tranquilo. O policial virou para mim e falou assim, corre. Eu falei, o quê? Ele falou, corre. Corre. Eu falei, vem cá, mas você tá mandando eu correr? Ele falou, tô mandando eu correr, porque se pegarem não vou fazer nada não. E aí eu abri uma carreira, cheguei no vestiário, mas a briga rolou do lado de fora. Foi uma confusão do caramba. Acabou que eu tive que sair do Camburão. Fui no Camburão, e aí na saída da cidade que eu passei para o ônibus. Infelizmente acontecia isso no futebol antigamente, né? O João Guilherme aqui, ele sempre participa com nós. Ele estava falando que contra o Comercial, a torcida invadiu o campo na final. Parece que teve uma história que invadiu, ainda faltava 3, 4 minutos, teve que tirar todo mundo, né? Foi. Assim, já estava no final do jogo, a gente ganhando de 3-0, e o árbitro apitou, se eu não me engano, acho que foi um impedimento, e nisso ele levanta a mão, e aí o pessoal achou que tinha acabado o jogo, e aí invadiram, entraram dentro de campo, já comemorando, e até no vídeo, né, tem nós jogadores, nós estamos pedindo a torcida para sair, para voltar para o jogo poder continuar, para ter o final do jogo. Muito bacana. Essas histórias são muito, muito boas, cara. São boas. Jorge, e aí depois teve um brasileiro, né? O brasileiro naquela época era com mais clubes, era dividido, né? Também era um brasileiro pesado de jogar, né? No próprio ano que nós subimos, em 92, né, o Campeonato Brasileiro ele já era difícil, porque nesse ano o Grêmio estava jogando a Série B também, né? E aí houve uma mudança no regulamento que subiam mais equipes. E aí nós subimos, mas subiu Desportiva, subiu Vitória, subiu Grêmio, subiu Portuguesa, União São João, que tinha uma equipe com Roberto Carlos, Veloso era o goleiro, Éder, Aleixo, assim, uma equipe muito boa, né? E a Vitória da Bahia, eu falei, algumas equipes, América Mineiro também subiu, era da nossa chave, em 92, e aí subiram mais equipes. E em 93, quando nós jogamos o Brasileiro, ele foi dividido em módulos, né? Era por grupos, foram divididos por grupo. E no nosso grupo, eu me recordo aqui, era Curitiba, Atlético Paranaense, América Mineiro. Eu acho que o próprio Portuguesa tinha um time fantástico com Denner, Maurício, Nilson. Assim, um time... Paraná Clube, que era na ascensão do Paraná. O Paraná muito bem, o Paraná Clube. Assim, era foi um campeonato forte, né? Nós não fizemos um bom campeonato brasileiro em 93, mas foram com equipes fortes, foi um campeonato bem difícil. Maravilha. E aí tem uma transição, né? Para de jogar quando? Eu parei de jogar no final de 2002. Eu joguei aonde? O meu último clube foi o CFZ de Brasília. CFZ. Foi o CFZ de Brasília. Assim, no meu último, na verdade, eu tive 10 anos como profissional, né, quando eu estava com 30 anos. E aí, no meu último ano, em 2002, eu joguei o Campeonato Paulista pelo Atlético Sorocaba. Joguei o Paulista pelo Atlético Sorocaba. Depois joguei as finais do Catarinense pelo Marcílio Dias e fui para jogar o Brasileiro da Série C pelo CFZ de Brasília. Mas eu já estava assim... Eu sempre fui um cara que gostei muito de treinar, né? Gostei muito de treinar, me dedicar. E no último ano meu, eu já estava levando meio que empurrando, já não tinha aquele prazer. E eu tive um problema em 95, foi a minha primeira... Eu tive uma lesão no joelho em 95 e acabou que eu tive que operar esse mesmo joelho 3 vezes, né? Eu operei em 95, operei em 96 e operei em 98. Continuei jogando, consegui jogar, mas assim, chegou uma hora que em 2002 eu já estava meio que
saco cheio, e aí você começa a rodar em time que não paga, né? Você vai para um lugar, fazia contrato de 3 meses, aí eu falei, ah, não, prefiro parar. E aí foi quando eu parei, no final de 2002, e no ano de 2003 eu começo a minha carreira como treinador de goleiro. Se preparou para isso? Porque é uma questão que a gente levanta muito hoje e cobra muito, principalmente esses meninos da base, né? Deles vislumbrarem já algo por pós-carreira, porque a carreira cada vez está mais curta, devido à intensidade do jogo hoje, né? Como é que foi a tua preparação? Tu já sabia o que tu queria fazer mesmo? Eu já me preparei e assim, quando eu fui para a desportiva, eu estava no Flamengo na época, né? Eu já estava no 5º período da faculdade de Educação Física. Eu jogando, eu fui conseguindo, era uma coisa que eu pensava mais para frente, assim, o dia que eu parar de jogar, eu quero seguir no futebol, né? Não sabia, não tinha essa ideia ainda que eu ia ser um treinador de goleiro. Conforme a carreira foi passando, quando eu parei, eu voltei para a faculdade, eu tive que retornar para o 2º período, porque tinham se passado já 10 anos, a grade curricular tinha mudado muito, e aí eu me preparei, fiz a minha faculdade de Educação Física. Já iniciei como... Primeiro fiz um estágio, né, como treinador de goleiro, depois já consegui um clube para ir trabalhando e fui fazendo a faculdade. E, paralelamente a isso, eu fui fazendo alguns cursos, fui me aprimorando, assim, cada vez mais, porque é uma mudança bem diferente, né? Eu acho que não adianta você... porque você jogou, você vai ser um treinador. Não, eu acho que você tem que se preparar, você tem que estudar, porque ensinar é difícil, não é fácil, né? Ensinar, você tem que ter uma didática. A gente tem aí vários grandes jogadores que não viraram treinadores, porque de repente não tem essa capacidade de ensinar, essa didática para ensinar. Então eu me preparei, foi assim, estudei bastante, vou estudando, venho me preparando, até pós treinamento de goleiro, porque eu acho que dentro de uma comissão técnica, o treinador de goleiro ele é a única função que eu enxergo que tem uma vida útil, né? Porque a gente depende do nosso corpo, eu chuto bola pra caramba, então eu não vou estar daqui a 10 anos com a mesma força que eu tenho hoje em dia, com a qualidade. Então eu já me preparo, eu já venho, sim, não penso, ainda tenho, acho que muito, mas eu já venho, eu faço uma área que eu gosto muito também, é gestão. Eu já fiz alguns cursos de gestão, fiz uma pós, é uma área que eu venho eu sempre fui um cara assim que sempre projetei a minha carreira daqui a 5 anos, o que eu vou querer? Então, eu vou fazer isso e aí eu vou estudando, vou me preparando e, graças a Deus, as coisas foram acontecendo da maneira como eu venho projetando. Com quantos anos tu tá, Jorge? Atualmente estou com 47. 47. Novo, tranquilo. Já como treinador de goleiro, já são 17 anos. E aí começou onde? O meu primeiro clube, eu fiz um estágio no Vasco, mas o meu primeiro clube foi no Olaria. Eu comecei no Olaria em 2003, trabalhei no profissional do Olaria. Eu falo que eu comecei ao contrário, né? Porque eu comecei no profissional. No profissional. Então assim, é até bom, porque assim, muita gente acha, parou, você vai... E meu maior aprendizado foi ter passado pela base. Foi ter trabalhado em todas as categorias de base, ter vivenciado tudo isso. E é uma coisa que eu até brinco, eu falo assim, graças a Deus, né, quando eu passei esse tempo no Olaria, eu não machuquei ninguém, né? Por quê? Porque no primeiro momento eu reproduzia aquilo que tinha sido feito comigo, né? Eu não tinha o conhecimento acadêmico, o estudo, então era tudo era empírico. Eu pensava, eu gostava, quando eu treinava, isso aqui faziam comigo, eu achava que dava certo. Era o que eu reproduzia. E aí depois fui estudando, fui vendo, eu falei, ainda bem que eu não lesionei ninguém. E aí comecei no Olaria. Do Olaria eu fui trabalhar no CFZ do Rio. E aí comecei lá no Mirim, no Sub-13. Trabalhei do Sub-13 até o Sub-20. Saí do CFZ, recebi um convite para o Flamengo. Fui para o Flamengo, trabalhei no Sub-15, Sub-17 até o Sub-20. E no final de 2010 eu estava no Flamengo. Em 2009 e 2010, esses 2 anos, eu fiz parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Base.
sub-15, sub-17, nesses 2 anos. E no final de 2010 eu recebo um convite para ir trabalhar na Arábia Saudita. Eu fui para o Al-Shabaab da Arábia, fiquei durante 5 meses, retornei ao Brasil. O meu contrato era curto, de 5 meses, mas eu resolvi, era uma possibilidade que eu queria, né? Um mundo novo. E aí eu pedi demissão do Flamengo para ir para a Arábia. Eu fui, fiquei 5 meses no Al-Shabaab, retornei. Quando eu estava aqui no Brasil, eu recebi um convite para ir para a seleção da Arábia. E aí trabalhei 1 ano e 2 meses na seleção da Arábia. Aí quando voltei, trabalhei no Avaí em 2012, no Avaí 2012. Trabalhei em 2013 no São Cristóvão e cheguei no Botafogo em 2014. Cheguei no Botafogo em 2014, a partir de 2015 eu assumi o profissional do Botafogo e saí do Botafogo, vai fazer 1 ano agora. No ano passado recebi um convite aqui do Atlético Mineiro e aí vim aqui para o Atlético Mineiro, vai fazer 1 ano que eu estou no Atlético. No profissional do Atlético? Não, eu estava no profissional do Botafogo. Do Botafogo. Quando eu vim para o Atlético, foi para ser o treinador de goleiro do Sub-20 e coordenar toda a preparação de goleiro da base. Da base. Né? E aí, no início desse ano, eu fui para a equipe Sub-23, que o Atlético fez uma equipe Sub-23, uma equipe de transição. Eu estou nessa equipe de transição, mas coordenando toda a preparação de goleiro da base. Maravilha. Quem era o treinador da seleção na Arábia, quando foi para lá? Era o Rogério Lourenço. O Rogério. Foi zagueiro do Flamengo. Sim, o Rogério era o treinador. E aí, Jorge, você chega lá, num futebol totalmente diferente, o nível dos goleiros devia ser muito abaixo, né? Sim. O nível bem baixo, bem inferior. Assim, é uma cultura totalmente diferente, né? Uma realidade... Nada do que eu tinha vivenciado em termos de cultura religiosa, os costumes, o horário das rezas. E o árabe é preguiçoso pra caramba, né? Eles não gostam de trabalhar, não gostam de treinar. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade no início, né? nessa adaptação, mas depois, aos poucos, foi assim, quando eles começam a pegar confiança em você, as coisas vão andando, mas o início é complicado. Então, assim, a adaptação do início foi bem difícil, mas depois o trabalho até que fluiu bem. Introduzir a nossa cultura em outro lugar é diferente, né? Porque no Brasil o goleiro é o primeiro a chegar e o último a ir embora, né? E recolhe o material inteiro. Então, o goleiro no Brasil trabalha muito, né? E lá o árabe por si, ele já é preguiçoso, né? Até porque, por exemplo, na Arábia, agora mudou, mas eu fui parece até muito tempo, mas tem 9 anos atrás, e o futebol lá se iniciava a partir do Sub-17. Não se tinha Sub-15, Sub-13, ainda não tinha, né? Então a iniciação era bem tardia. Então você pegava goleiros do profissional que eles tinham 2 anos que estavam jogando futebol, com os erros assim mais básicos, mais primários, né? Então, era bem difícil. E, segundo falavam, né, não havia um interesse, né, do governo em que os goleiros fossem bons goleiros, porque o intuito deles era que tivessem gols. Futebol para eles era que tivessem muitos gols. Hoje em dia mudou, né? A partir do ano passado, na própria Arábia foi liberada até a contratação do goleiro, ele pode ser um estrangeiro, né? Tanto é que, se eu não me engano, só tem um. Né? Marcelo Groi está no Ittihad. Só tem, acho que, uma equipe de toda a Liga Árabe que tem goleiro saudita. Fora isso, todos eles são estrangeiros. Uma mudança de cultura também. O futebol é globalizado, né? Então, acho que houve essa percepção de que ou eles evoluíam também ou iam acabar ficando para trás, né? É verdade. Jorge, é inegável, né? E aí tu deu a deixa, tocou no assunto. Qual é a grande mudança? Acho que tem várias, né? Mas a grande mudança da preparação de goleiros enquanto tu foi atleta e hoje, né? Enquanto preparador. O que a gente pode elencar assim porque o intuito é o mesmo, evitar o gol,
mas o futebol mudou. O goleiro precisa estar inserido dentro até de padrões táticos hoje para entender o contexto do jogo e poder passar orientações. Quais são as grandes diferenças daquela época para hoje do treinamento? Eu acho assim, hoje o treinamento, os profissionais que trabalham hoje com o treinamento de goleiro, eu acho que o treinamento é mais científico, né? Da minha época, eu acho que ele era tudo muito no empirismo. Não se tinha um estudo, né? Não se tinha... Hoje em dia eu vejo os profissionais mais qualificados e com mais conhecimento. Naquela época você fazia uma série com 10, 12 repetições, né? Qualquer exercício que se faziam eram 12 repetições. Poucos os profissionais, eu acho que primavam pela qualidade técnica do movimento do goleiro, da execução da defesa. Acho que o mais importante era defender. E aí o que eu vejo era assim, lógico que o futebol antigamente nós tivemos grandes goleiros, mas eu acho que isso era mais um próprio dom desses profissionais do que hoje em dia. Hoje em dia eu vejo que isso é mais trabalhado, né? Você desenvolve mais a qualidade técnica do goleiro, tem mais as valências físicas. Eu acho que isso tudo é mais trabalhado. Eu vejo que é uma das posições que mais evoluiu no futebol, né? O futebol mudou muito e o goleiro teve que, com essa mudança da regra, teve que estar se atualizando e mudando, e os treinadores de goleiro têm que estar sempre se atualizando e mudando, porque houve uma constante evolução. Então, assim, eu acho que a qualidade dos profissionais hoje em dia, elas são muito boas. A qualidade é muito boa. Estão muito... O Brasil, eu particularmente, eu acho que além dos melhores goleiros que a gente tem, nós somos os melhores profissionais na área de preparação de goleiro. Eu ia comentar exatamente isso, a questão da mudança da regra, porque a regra, ela sempre que tem uma alteração, ela é para favorecer um número maior de gols, né? Ou seja, Sim. A regra nunca beneficia, nunca privilegia o goleiro. Então, quer dizer, o treinamento tem que ir evoluindo de acordo com a regra, né? Por mais tecnologia que se tem hoje em dia em fabricação de luvas, em procedimentos de treino, tem muita bibliografia já hoje em dia. Quando tu parou, devia ter o quê? 2, 3, 4 livros que falavam disso. Hoje em dia tem uma bibliografia extensa também, né? E assim, eu acho que, se eu não me engano, acho que tinham 3. E é uma coisa até que, assim, hoje em dia, né, eu tenho contato com muitos treinadores de goleiro, é uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil. Porque aqui a gente escreve muito pouco. A nossa bibliografia de treinamento de goleiro, a grande maioria vem de fora. Daqui do Brasil, a gente tem pouco. Né? É um hábito que a gente não tem. A gente agora está começando mais... Nós temos bibliografia de preparadores físicos, de treinadores, até os nossos próprios treinadores escrevem pouco. A nossa maior referência bibliográfica, a gente tem aí Portugal, que antes do Jorge Jesus, ninguém falava muito de Portugal, era só o Mourinho. O único treinador era o Mourinho. Depois que o Jorge Jesus veio para o Brasil, começou a fazer esse sucesso. E Portugal tem uma bibliografia de futebol que é um absurdo. Né? Eu acho que isso... A gente precisa escrever mais, né? Desenvolver mais sobre isso, para que enriqueça mais, né? Eu vejo com muito bons olhos a UFES, a Federal do Espírito Santo, tem o GECIF, que é o núcleo agora de estudos do futebol, Viçosa, né? Muito famosa pelo estudo no futebol também, mas eu realmente acho que esse nicho do trabalho com goleiro é um nicho que ainda está vago, acho que tá solto aí, acho que dá para se inscrever e se evoluir muito mais nisso. Muito bacana. Jorge, e aí como é que é essa chegada no Atlético? Outra estrutura também, né? Treina em Vespasiano, não? Assim, não entendi o final. Treina lá em Vespasiano, na Cidade do Galo também, a base? Treina na Cidade do Galo. Treina na Cidade do Galo. Assim, foi uma... Quando eu recebi o convite, né, para vir para o Atlético, assim, eu estava no profissional do Botafogo e, de repente, vim para um sub-20, né, para coordenar a base toda, mas vim para o sub-20. E aí, assim, as primeiras conversas que eu tive, eu não conhecia a estrutura aqui fisicamente, conhecia só através de fotos, né, de internet, mas não conhecia. Mas, assim, eu fiquei encantado com a estrutura do clube e... tanto é que chama de Cidade do Galo, né? São 7 campos de treinamento, um hotel do profissional, um hotel da base, assim, é uma estrutura que conheço alguns, né?
uma boa parte dos CTs que tem no Brasil, o do Atlético é um dos tops ali que, assim, uma estrutura fantástica. E o clube dá todas as condições de trabalho, assim, eu fui muito bem recebido. As pessoas que foram atrás de mim, né, fizeram um esforço muito grande para que eu aceitasse. E, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive uma recepção muito boa dos profissionais que aqui já estavam. E essa ideia dessa metodologia de coordenar a preparação de goleiro é uma parte que eu gosto também e que eu acho que a gente tem que ter um trabalho direcionado, né? Isso aí também foram coisas que me fizeram aceitar esse convite, né? E é uma estrutura, assim, fantástica. O clube oferece todas as condições de trabalho, uma estrutura muito boa, excepcional. Eu falo até para alguns amigos que a estrutura que ele tem aqui na base do Atlético, ela era maior que se tinha no profissional do Botafogo. Para ver. O treinador de goleiros do profissional é o Rogerião, né? Não, Rogério Maia. Que era do Grêmio. Não, o Maia que teve no Inter. O Rogerião foi pro Palmeiras. Ah, foi pro Palmeiras. Foi pro Palmeiras, isso. Palmeiras. É o Maia. O Maia foi do Inter. Eu sou gaúcho, eu tô no Rio Grande do Sul. Então eu tive um tempo dentro do Grêmio também, então acabei conhecendo um pouco o pessoal lá. E eu lembro, acho que o Rogério foi junto quando o Vitor foi do Grêmio pro Atlético, acho que o Rogério acabou indo junto, depois ele sai. Quem veio com o Rogério foi o Chiquinho. O Cerzório. O Chiquinho veio, o Chiquinho ficou até esse ano, e o Chiquinho saiu. Foi quando iniciou a pandemia que houve a troca que o Chiquinho saiu. Maravilha. O Chiquinho veio junto com o Vitor. E acabou que o Mineiro Sub-20 nem iniciou também. Como é que está a preparação agora? Como é que mantém contato? Já está liberado o treino? Como é que vocês estão se virando aí? Assim, eu estou na equipe na Sub-23, né, que é uma equipe de transição junto com o profissional. Essa equipe retornou, já está trabalhando, né? Nós já estamos há 4 semanas treinando, repetindo os testes semanalmente, né? Começamos com grupos pequenos, grupos de 4 jogadores, depois esses grupos foram aumentando. Agora, não se há previsão nenhuma para as categorias de base. E algumas pessoas até falam que provavelmente esse ano não deva ter competições de base, né? Que deva ser só em 2021. É preocupante, né, para a formação desses atletas, principalmente os atletas que são o último ano do Sub-20, os atletas que são o último ano de Sub-17. Tomara que, de repente, ano que vem, se prorrogue o ano, porque senão esses atletas vão ser muito prejudicados, né? E aí, na equipe de transição, alguns jogadores foram selecionados e esses jogadores nós estamos trabalhando aqui com um grupo de 22 jogadores. O Sub-20, acho que principalmente que são 2 gerações que acabam perdendo, né? O 2000, que já não joga para São Paulo no ano que vem, mas seria o último ano, era o ano de estourar realmente, e o 2001, que ano que vem tem só o estadual e o brasileiro, né? Não joga para São Paulo no ano, que é uma vitrine, que é um... Se bem que se está São Paulo, normalmente os clubes grandes levam uma geração um pouco mais nova também, né? Mais nova, sim. Assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que alguns clubes eles estão fazendo um movimento dos clubes, se não houver, né, pelo menos o que eu sei extraoficialmente, é que se não houver o campeonato esse ano, eles estão propondo que ano que vem se repitam as idades. E possa, para abrir uma exceção, para que esses atletas não percam o ano, né? Viraria um Sub-21, então. Sim, viraria um Sub-21 no ano que vem, um Sub-18, para que pudesse, principalmente o Sub-17 e o Sub-20, para que esses atletas não percam um ano. E nessa equipe de transição, tem olhar de São Paulo aí no meio também? Ele acompanha, ele é metódico, né? Quem conhece ele, que acompanha, já diz que ele é extremamente metódico, sistemático, mas diz que é um trabalhador fora do comum, né? Na verdade, assim, essa equipe de transição, ela começou com um formato, né? E a partir do momento da chegada do Sampaoli, ela outro formato. Ele chama até de equipe de sparring, né? Então, ele tem um auxiliar dele, um argentino, que é o Carlos Décio, que faz parte da comissão.
mas ele treina também esses atletas da equipe de transição. Então, todos os treinos, nós treinamos no mesmo horário, só que em campos separados, né? Mas o mesmo horário de treino. Então, o treino que a equipe profissional está fazendo no campo 5, a equipe de transição está realizando no campo 3. Então, são os mesmos conceitos, tudo que ele executa lá na equipe principal, o Carlos vem e executa aqui com a equipe de transição. E há uma integração muito boa, por exemplo, hoje, né? E amanhã nós vamos treinar junto, treinamos juntos hoje. Amanhã nós vamos treinar junto com a equipe principal, né? E tem essa integração, essa cobrança dele. O Carlos é da mesma linha do que ele, é exigente ao extremo, eles cobram muito, né? Assim, é um profissional assim diferenciado. Os treinos com contato já estão liberados? Já estão liberados. Já está podendo ter o treino com contato físico, então? Já, porque nós começamos com grupos, né? Foram grupos, os grupos menores, e aí semanalmente vão fazendo os testes, conforme os testes iam dando todos negativos, esses grupos iam aumentando. Repetiu o teste, o grupo aumentou até a partir do momento em que foi liberado todo o grupo treinando junto. Maravilha. Cara, bastante gente interagindo aqui, acho que vai passando. Teve até gente de Portugal aqui mandando abraço. Pô, legal. Tem bastante interação aqui. Jorge, vamos voltar um pouquinho lá para o tempo da desportiva. Esse papo sobre futebol me agrada muito, acho que agrada o pessoal também. Mas se eu não falar da desportiva, eu tô de orelha. Pô, o cara foi atleta nosso, falou só do Atlético, falou do Botafogo. Cabeça, assim, que tu lembre. 1, 2, 3 jogos. Aqueles jogos que realmente o pessoal tinha que pegar o bicho e te entregar. Sim. Tiveram jogos... eu fiz bons jogos aí na desportiva. Teve um jogo contra o América Mineiro aí, né, pelo Brasileiro, um jogo contra o Vitória, no Espírito Santo também. No campeonato capixaba tiveram bons jogos. Assim, eu tive uma sequência muito boa, posso falar que muito boa na desportiva. Fiz bons jogos. E aqueles jogos que o pessoal queria te pegar no pescoço depois. É inevitável, né? Vez ou outra. É verdade. Mas assim, lógico, eu cometi falhas, né? Como qualquer um. Mas não teve, assim, acho que nenhuma que tenha ficado marcada, assim, teve aquele jogo que eu tomou um frango que foi determinante para a derrota. Não, falhas aconteceram, são normais. Mas nada que mas não teve nem nessa minha passagem, eu não me recordo de nenhum jogo que tenha sido uma falha determinante. Aquele jogo teve um frango que a equipe perdeu por causa daquele gol. Aí na desportiva não teve. Em outras equipes ocorreram, mas aí não ocorreu. Maravilha. E a questão de época, salário, tudo em dia, tudo tranquilo. Como é que era o ambiente da desportiva naquela época? O ambiente era bom, era muito bom, assim, salário em dia, né? Prêmio em dia, bicho, o que era combinado era pago, era tratado. Assim, nesses 2 anos em que eu passei aí, eu recebi tudo que me foi prometido, tudo que foi acordado, os bichos já... Então, hoje esse jogo vai ter um bicho que vai ser maior, ele era pago durante a semana, tudo. Tinha a época Vale, ainda ajudava muito a desportiva, né? Eu lembro que até para quando a gente ia receber, saía dali do Engenheiro Araripe, atravessava a BR, tinha a Vale do outro lado, aí ia com cheque lá para poder descontar. Assim, foi tudo corretamente. O Pedro Carvalho aqui, ele pergunta se quando houve a negociação, já conhecia algo sobre a desportiva, já tinha ouvido falar, já sabia, foi para a desportiva sabendo onde ia pisar, ou foi meio que vamos ir ver o que vai dar? Não, eu sabia mais ou menos, não conhecia muito, né? Mas eu já sabia, e quando eu tive a conversa lá no Flamengo,
Depois eu conversei com o presidente, que era o seu Edivaldo, né? Ele me passou algumas coisas e aí eu procurei saber, perguntei a algumas pessoas como é que eram, né? Elas me passaram as boas. Então, assim, eu não tinha um conhecimento amplo, mas eu já conhecia alguma coisa, fui pesquisar sobre o local. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade hoje em dia, mas ligava para um, para outro, para poder saber como é que era, né, o clube. Assim, então, tem as informações necessárias, né? Então, eu não fui no escuro, não, vim sabendo. Depois que sai da desportiva, continua acompanhando, continua vendo alguma coisa? Continuo acompanhando. Eu tive a possibilidade em 94, quando eu estava no Flamengo, a gente foi jogar e fizemos um jogo contra a Desportiva. Quando eu estava no Botafogo em 2016, a gente fez na pré-temporada, fizemos um jogo também contra a Desportiva. E eu acompanho, eu estou sempre ligado, assim. Fiquei triste um momento que a Desportiva depois, né, tentou virar empresa, passou por uma dificuldade muito grande. Dava tristeza. Cheguei a ver algumas reportagens lá, o engenheiro Araripe largado o campo, tentaram botar, queriam derrubar o tobogã lá atrás. Isso tudo eu fui acompanhando através assim. E eu fico triste assim, porque eu acho que o futebol capixaba tem muito a dar para o futebol brasileiro, né? Tem muito a dar para o futebol brasileiro. É um estado que é muito bom. O Espírito Santo é um estado fantástico. As pessoas precisavam enxergar o futebol capixaba de uma maneira diferente, para que as empresas apoiassem, porque em 92, os estádios eram cheios, né? A partir do momento em que você tenha boas equipes, uma organização, uma estrutura boa, o torcedor vai acompanhar, ele vai comprar a ideia, ele vai estar presente. Então, assim, eu sempre procurei acompanhar a história. Esse tempo todo, eu tenho um carinho muito grande pela Desportiva, uma recordação muito boa. O Cleuton pergunta aqui, continua visitando o Espírito Santo? Teve alguma coisa na cidade? O que te marcou mais nessa passagem aí? Assim, é um lugar que eu gostei muito. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, Vitória, ali, Praia do Canto, então, esses lugares assim eu gosto muito. A última vez que eu tive tem 2 anos, mas eu fui a Guarapari. Eu fui a Guarapari, não fui a Vitória, né? Mas, assim, retornei algumas vezes, mas tenho acompanhado em função do futebol, as nossas férias acabam sendo final do ano ali, aí você tem época de Natal, Ano Novo, o período é muito curto, né? E a gente não dá para aproveitar muita coisa. Mas eu acompanho bastante e eu gosto muito do Espírito Santo. Tem acompanhado esse momento agora da Desportiva? Essa tentativa de quase que um resgate histórico, né? Mas tentando levar o clube de novo a um patamar de pelo menos uma série no Brasileiro, de conseguir, quem sabe, chegar numa C, e está passando muito por questão de gestão. Como é que tem visto essa fase agora da Desportiva, essas pessoas que estão à frente tentando alavancar o clube de novo? Eu tenho acompanhado, sim, eu tenho acompanhado, fico feliz pela vontade, né, pela ideia de se recuperar, porque eu acho que assim, a Desportiva é um gigante, né, cara? É triste ver como estava antigamente, né, da maneira como ela ficou. E a Desportiva tem que estar numa série B do Brasileiro, uma série, até chegar a uma série A. Teve um ano 90 e eu já estava fora e eu sempre acompanhava, se eu não me engano, acho que foi 95 ou 96, que a Desportiva estava disputando contra o Goiás e foi garfada literalmente contra o Goiás, né? E assim, eu tenho vontade que a Desportiva volte ao cenário, porque o Espírito Santo precisa estar forte no futebol brasileiro, né? Então eu torço muito para que esse projeto dê certo, que as pessoas comprem a ideia, que a torcida abrace, para que a Desportiva possa voltar num lugar a ser reconhecida no cenário nacional como era antigamente. Eu acho que a gente vê com muito bons olhos e a torcida tem dado uma resposta muito bacana. E eu digo, é uma torcida tão judiada por esses últimos anos agora de descaso, de desprezo, de tentativa de se tirar o pouco que ainda se tinha, que quando
alguém tenta fazer alguma coisa nova, ainda fica um pouquinho de receio, né? Sim. Mas essas palavras que tu coloca, elas são muito importantes, porque eu, gaúcho, chegando agora, cheguei em janeiro aqui, vendo o que a torcida faz em jogos do estadual, porque hoje o estadual, eu acho que ele não é nem sombra do que já foi naquela época de vocês, do charme que teve esse estadual no Espírito Santo. Sim. E os clubes do Espírito Santo definhando, sem gestão, sem planejamento, falta de realmente acreditar um pouquinho de se fazer um trabalho sério, né? E eu acho que não é tão difícil. Eu acho que hoje em dia, com facilidade de informação, com a facilidade de formação, colocando pessoas sérias, acho que dá para ter um trabalho bacana, né, Jorge? Não, com certeza. E assim, e a quantidade de jogadores capixabas que se tem com qualidade, né? Então, por que esses jogadores saem daí para procurar outro centro? Então, não, ele tem que ser formado aí no Espírito Santo, né, na desportiva, e a desportiva crescendo, vai crescer o futebol capixaba. Ela vai impulsionar os outros para que os outros cresçam também, né? Para que você possa fortalecer o futebol do estado. A gente usa muito isso aqui no Sul e aí em Minas também, né? A questão da gangorra dos dois grandes. Quando um tá mal, o espelho é o que tá bem para poder subir também, né? E eu acho que a desportiva, voltando ao cenário, tendo visão de novo, os outros vão ser obrigados a subir também, senão vão acabar no obscurantismo. E aí o que tu falaste, Jorge, sobre essa questão do Espírito Santo ser um celeiro de bons jogadores. Ano passado eu estava no Sub-17 do Atlético Clube de São João del Rei. Eu tinha acho que 3, 4 meninos do Espírito Santo lá em Minas. Aí a MDH, que virou Betim, tem, o Inter de Minas tem, o Ipatinga tem, todo mundo tem. Aí os meninos estão por essa falta acho que de perspectiva também, né? É verdade. Sim, aqui no Atlético tem jogadores capixabas. Aqui no Atlético tem as atletas que são do Espírito Santo, e é isso. Né? A partir do momento em que o futebol voltar aí, que ele seja forte, esses atletas vão ser aí. Você tem o Cícero, que foi um grande jogador que é capixaba. A Desportiva revelou o Sávio, né? Foi um grande jogador que depois veio para o Flamengo. E voltar a fazer esse tipo de... O futebol capixaba voltar a fazer. Teve o Giovani, grandes jogadores que saíram para o futebol brasileiro e futebol mundial. Eu vejo uma certa... Eu vejo um certo mundo árabe ainda. Já que falou do mundo árabe, que eles são meio preguiçosos na questão de treinar, na questão de envolvimento, eu vejo o Espírito Santo um pouquinho assim. Acho que falta esse choque nessa gestão, nessa qualidade, e eu acho que é isso que está tentando se fazer na esportiva agora para ver se acorda todo mundo. O Vitória está com uma gestão até certo ponto, vamos dizer, boa, porque conseguiu zerar dívidas trabalhistas, há pouco tempo foi noticiado, é o clube que está com grana, está pagando em dia, né? Vamos ver se mantém isso também para poder dar para todo mundo, né? É verdade. Muito, muito diferente a questão da preparação para a base do profissional. A preparação que você disse que é a preparação dos goleiros? Assim, eu particularmente, eu acho que assim, não que seja muito diferente, Eduardo. Eu acho que a gente tem que adequar são as cargas nas categorias, né? Por exemplo, eu gosto muito que nas categorias iniciais, lá na iniciação, sub-13, que a ênfase seja dada à questão de fundamentos técnicos, né? Eu acho que o garoto lá embaixo, eu penso assim, a minha maneira de trabalhar, o fundamento técnico tem que se ter em todas as categorias, lá da iniciação até o profissional. Mas lá com o garoto que está iniciando, a ênfase tem que ser maior. Né? E o que eu vejo, por exemplo, às vezes alguns profissionais, eles querem reproduzir o treino que se tem no profissional, botar para um garoto de sub-13, sub-15. E aí, quando eu acho que a necessidade não é aquela. Você tem que dar ênfase ali à coordenação, à lateralidade, são os fundamentos, né, iniciais, e depois, a partir do 17, do 20, eu acho assim, que um garoto de sub-20 hoje em dia, o treino dele, até no próprio 17, no último ano, ele já se assemelha muito ao treino do profissional. Eu acho que no sub-13, sub-15 ainda existe uma diferença grande.
Mas o último ano do 17, o sub-20, eu vejo como sendo uma preparação. O sub-20 eu vejo como sendo uma preparação, desde que você tenha os garotos com nível maturacional bom, né, bem preparados, que seja um trabalho equivalente ao profissional. Aí uma curiosidade minha, o Atlético ele tem um controle maturacional desses atletas para saber quem está no tardio, quem está no precoce? Tem. Sim, a gente aqui tem um controle. O trabalho ele é todo integrado, né? A fisiologia, com a preparação física, com o treinamento de goleiro. Então, você tem uma avaliação de todos os atletas e aí é passado. Aquele atleta ali, a gente vê, tem uma perspectiva, mas ele ainda não está... o grau dele de maturação é menor. Então, o trabalho, assim, tem um trabalho bem individualizado aqui para cada atleta. E o que preferência tua em categorias menores? Prefere trabalhar com maturação adiantada ou ela um pouquinho mais tardia para, na hora certa, dar o boom de qualidade? Eu, sinceramente, assim, eu não tenho uma preferência, específica, não, Eduardo. Não tenho uma... o goleiro sendo técnico para mim, que é o que eu mais gosto da qualidade técnica, se ele for mais tardio ou não, isso aí para mim não tem uma preferência por isso, não. Eu acho que interfere um pouquinho mais também na questão do próprio jogador de linha, né? Isso, porque tem o contato direto, tem a questão da qualidade, da parte física também mais avantajada ou não. O goleiro, acho que não tem tanta interferência na questão da posição, né? Eu acho que acaba sendo menor, a interferência acaba sendo menor. Maravilha. Jorge, papo bom passa rápido. Nós estamos com 58 minutos. Né? O Carlos Farias aqui, o nosso Carlinhos, mandando parabéns, né, pela carreira, por tudo que tem construído, agradecendo o carinho que tem com a Desportiva. Não, obrigado. Cara, o pessoal todo desse grupo de apoio acompanha, tá todo mundo muito empolgado com esse projeto que a gente fez das lives. Teve a semana do aniversário, que foi muito bacana também. Então, a gente tem sempre o prazer de resgatar essas pessoas que fizeram parte da história esportiva e mostrar, né, como estão hoje, mostrar esse carinho e deixar claro, nada, né, só mandei uma mensagem falando que estava tudo certo o horário para a gente entrar, não tem nada de roteiro, né? A gente vai batendo... Aí, não. Na hora sim que é bom. Jorge, quero te agradecer muito o papo, né? A gente ficaria mais uma hora tranquilo falando, te agradecer a disponibilidade de ter vindo bater esse papo com a gente, né? Deixar todo o sucesso do mundo aí na tua continuidade de carreira, né? Que tu te prepare para quando a perninha começar a tremer, chegar em outra função também com essa mesma qualidade e fluidez aí. Cara, papo bom demais, te agradeço muito. Deixa esse minutinho final para dar um recado aí para a torcida Grená, para deixar bem à vontade, tá? Obrigadão. Não, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito feliz. Assim, é um clube que eu tenho um carinho, uma recordação enorme. Posso dizer que foi o clube, meus 10 anos como atleta, foram os meus 2 anos mais felizes da minha carreira. Se eu pudesse ter feito algumas escolhas, a gente mais velho, né? Eu não teria voltado, eu teria continuado a minha carreira no Espírito Santo, mas Papai do Céu sabe das coisas, as coisas acontecem. Vamos lá. Fico feliz, torço muito para que a Desportiva se reerga, né? Que ela volte no cenário a nível nacional, que ela possa estar brilhando. Eu estou sempre acompanhando. Mando um abraço a todo mundo aí que participou, que esteve ouvindo. O carinho é muito grande por todos. E na torcida para que a Desportiva possa ter sempre o sucesso aí no cenário nacional. Jorge, brigadão. Eu tenho um contato muito grande em Minas, né? Minha namorada, ela é de São João del Rei, eu estou seguido em Minas, passando para o Belo Horizonte, uma hora eu te ligo, vou acompanhar um dia de trabalho de vocês lá. Não, tá, pode vir sim, a gente se fala, vai ser super bem-vindo.